senhor presidente, vereador Marcos Viana, senhor segundo secretário, vereador Everardo Maia, vereadores aqui presentes, vereadora Aurijane, filha da ex-vereadora Bia, funcionário dessa casa, público aqui presente, meu bom dia a todos e a todas. Também aqui, destacar aqui a imprensa local, as rádios que gravam aqui a nossa fala, para que o homem do campo possa realmente ouvir, aqueles que também não possam estar aqui assistindo, assistir aqui a fala de cada vereador, de cada vereadora. Rádio local, como temos aqui, Rádio Pioneira, Rádio Uirapuru, nós temos também a Rádio Liberal, temos a Salinas FM e também temos a Rádio Nova FM. E destacar também aqui a presença da TV Jaguar, os internautas que possam também assistir através da internet as nossas sessões aqui ordinárias. Senhor presidente, estava aqui já escrito aqui no meu pronunciamento falar nessa questão da Fundação São Lucas. Escutei nosso vereador Zé Cotó, vereador que tem aí o seu uma história e justamente nessa área de saúde, que a gente sabe que ele ficava ali na Fundação São Lucas, e levando, e atendendo, e buscando nas comunidades pessoas carentes ao longo do tempo. Sabemos que não é papel do vereador, mas o vereador muitas vezes ele se obriga a fazer esse tipo de coisa por conta, até mesmo porque nós sabemos que os poderes públicos, que é para fazer esse serviço social, muitas vezes a demanda é maior do que a oferta e geralmente as pessoas procuram o vereador. Vereador Marcos Vianas, ficou muito feliz quando pediu a parte e dentro de uma razão jurídica, a questão jurídica de um juiz que determinou realmente o repasse dos 2 meses de atraso da Fundação São Lucas. Gostaria aqui de frisar que anteriormente esse repasse, os vereadores e vereadoras, juntamente com o líder vereador Cavalcante, que não está presente, mas nós fizemos um acordo esse que não foi cumprido. É bom que as pessoas realmente possam também entender como foi o processo de todo esse disse-me-disse, até chegar na justiça. O secretário municipal de saúde, doutor Ivan Berg, encaminhou para esta casa um projeto de contratação para médicos e enfermeiros. E ficou acordado com os vereadores, as duas lideranças, vereador Edinho, que não está presente, coincidentemente, juntamente com o vereador líder da oposição, que é o vereador Cavalcante, que também não está presente. Mas o que eu estou falando aqui é a pura real verdade dos fatos. Foi feito o acordo nessa aprovação desse projeto de excepcional interesse público, que é justamente a contratação de médicos e enfermeiros. E nós aprovaríamos esse projeto, que é de relevância, nós temos o conhecimento, e que não ficou acordado no projeto a contratação de profissionais técnicos de enfermagem e outros mais na área de saúde. Mas mesmo assim mandaram, mas nós acordamos e cumprimos com a palavra aqui de legislador. Cumprimos. Por quê? Porque aprovamos. Agora, o secretário, juntamente com o gestor, porque o líder aqui, ele tem autonomia para falar pelo gestor municipal e pela secretaria, todas as secretarias. Ele tem autonomia. E ficou determinado que daria um prazo de 150 dias, ou seja, 5 meses, para que a Fundação São Lucas regularizasse a sua situação junto ao INSS, que era justamente aquela certidão negativa e o FGTS, que realmente está em questão. A preocupação do secretário municipal de saúde, nós entendemos que realmente houve uma preocupação dele, que ele entendia que se repassasse o dinheiro, aquela certidão negativa, ou seja, a Fundação São Lucas, irregular junto ao órgão competente federal, ele entendia que
poderia causar isso uma improbidade administrativa. E eu, juntamente com o vereador Marquinhos e os outros vereadores, procuramos o secretário e preocupado com a situação. Bom, automaticamente, quando aprovamos o projeto do mês, aliás, o projeto de contratação para médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, automaticamente repassou o mês de dezembro. Foi baixado um decreto. O prefeito municipal, através de um decreto e tal, e veio a lei aqui para poder que reconhecer os restos a pagar. Também nós aprovamos aqui, confirmando o repasse para a Fundação São Lucas. Agora, os 5 meses, ou seja, o mês de dezembro, aí vem janeiro, fevereiro, março e abril. Quer dizer, esse prazo para a fundação, que é justamente um prazo que nós entendíamos que realmente a fundação poderia regularizar sua situação junto ao órgão competente, essa dívida, essa inadimplência, e que não foi realmente, não houve o cumprimento. O que foi que aconteceu? Juridicamente, está rápido demais, 17 já? Quando... faltam 17. Ali é o que está faltando, o vereador Marquinhos. Eu olhei aqui. Então, na verdade, o que aconteceu e o que está acontecendo, e o que poderia acontecer. Nós preocupados, vereadores, com a questão da vida. Ou seja, o município não tem outro local oferecendo urgência e emergência. Nós temos o hospital regional que oferece a questão da materno-infantil, ou seja, obstetrícia e alguns médicos que atendem lá no clínico e, ou porventura, se vier também outras especialidades como nós tínhamos antes. Especialidade que nós tínhamos e agora não temos. Bom, a nossa Constituição Federal, e eu disse para o secretário, disse lá, ela está acima a vida, no artigo 5º aqui, o direito à vida é inviolável. O direito à vida, jamais, nenhum gestor, seja ele prefeito, seja ele secretário, ele não pode inviolar, ele não pode deixar de fazer, ele não pode ser omisso por conta de uma certidão. A fundação está irregular, tudo bem, pois procura-se o órgão competente, justifica para o poder Ministério Público local, dizendo que vai repassar, mas que está acontecendo isso. Por quê? Se passaram 2 meses, esses 2 meses que se passaram, poderia ter acontecido um acidente grave. E eu aqui vou citar, trabalhei na Fundação São Lucas, vereador Marquinhos, e me lembro quando eu cheguei 7 horas da noite, e 5 horas da manhã eu estava lavando uma pessoa que veio a óbito, porque não deu para fazer o serviço anteriormente, de tanto atender as pessoas que estavam vivas e que tentando sobreviver, salvar a vida dessas pessoas. Acidente esse que ficou a emergência, o derramamento de sangue foi imenso. Acidente dos camelôs, lá na Jaguaretama, onde um caminhão bateu com um carro, uma C10, e foram realmente muitas pessoas machucadas pelas caixas que virou o caminhão. E nós estávamos lá. Foi muita medicação, foi preciso chamar outros auxiliares de enfermagem, técnico de enfermagem, para poder me auxiliar, me ajudar. E assim também como os médicos, e realmente só um que veio a óbito, porque já chegou morto. E naquele momento, Estrela e radialistas aqui presentes, de todas as rádios locais, TV Jaguar, naquele momento, você já imaginou se aquele momento acontecesse nesses 2 meses? Eu estive na Fundação São Lucas com a minha Giovana, recentemente. Ela, com muito vômito de madrugada, peguei a bis, coloquei a mulher na garupa, ela vomitando nas minhas costas, e nós chegamos na Fundação São Lucas 3 horas da madrugada. Cheguei lá, tinha um médico. Tinha um médico para atender. O médico atendeu, aplicou o Plasil e aplicou o corticóide para poder, que podia ser alérgica e não vinha acontecer algo pior com a criança.
ou qualquer pessoa que poderá ser alérgico ao Plasil. E aí, aguardamos lá 1 hora, ela ainda teve alguns vômitos, mas depois melhorou. E aí voltei para casa. Mas já estava, o estoque que eu procurei me informar naquele momento, estava se acabando. Como já tinha acabado alguns estoques de medicamentos. Uma adrenalina, ela salva a vida de qualquer pessoa, que nós sabemos a função do médico. Se ele não tiver o medicamento, o recurso necessário, só com as mãos, muitas vezes ele fica inviável de salvar uma vida. E o dinheiro é fundamental. E aí, a preocupação do gestor, entendo, na questão da certidão, mas entendo também que na nossa Constituição assegura que a vida ela está acima de qualquer certidão negativa. Não existe essa. Primeiro, o dinheiro veio, o dinheiro ficou retido. Por quê? Porque não queria se passar por conta de uma certidão. O povo poderia acontecer algo pior. Também tivemos um acidente de uma caçamba, aonde morreu pessoas e até hoje tem pessoa com sequelas. Foi atendido na Fundação São Lucas. Aonde é que eu quero chegar? Quem vai dizer agora é o vereador Giovanni, vereador Jorge Brito, o prefeito Vanderlei Nogueira, o secretário municipal Ivan Berg. Eles já ocasionaram um ato de improbidade administrativa, eles ocasionaram um ato desumano, um ato desleal com Morada Nova, eles ocasionaram um retardamento, o que diz aqui, que também é Jorge Bernardi, a organização municipal e a política urbana. A omissão ou o retardamento desse repasse já é um ato de improbidade administrativa. Já é um ato de improbidade. Lhe digo com todas as letras, na lei de responsabilidade fiscal, e eu estou estudando e vou me aprofundar. Se for um fato determinado, esta casa pode instalar uma CPI e pedir automaticamente, com o parecer jurídico desta casa, ela pode pedir a cassação do mandato do prefeito Vanderlei Nogueira. Por quê? Porque se o prefeito ou o gestor da saúde tivesse oferecido outro local de emergência e urgência, não daria. Não daria. Mas o fato é tão determinado que no município não existe outro local de atendimento de emergência e urgência a não ser a Fundação São Lucas. Então, esse fato é visível, ele é notório, ele é um fato determinado. Quem está dizendo é o vereador Giovanni. E provo, porque a questão judicial, a decisão por liminar, determina muito bem. O juiz, ele não relata a certidão negativa. Em nenhum momento ele relata, ele reconhece que a Fundação São Lucas existe a inadimplência. Só que ele não relata. Por que ele não relata? Porque o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, já determinou, em questão de saúde pública, na questão de atendimento de urgência e emergência, já determinou, existe até jurisprudência já, que realmente a vida está acima de qualquer situação de repasse ou certidão. E aí, quem é que paga um preço? Será que é o médico da Fundação São Lucas, se tiver faltado o medicamento, ou então não ter os equipamentos necessários para poder realmente salvar a vida de uma pessoa que está chorando, que está ali agoniando, que está sangrando, que está passando por dificuldade e precisa do oxigênio e precisa de um medicamento? Será que é o médico que vai pagar por isso? Aí o médico, o cara morre, a família vai e diz, não, o médico foi negligente. Quem foi que negligenciou? Quem foi que negligenciou? Se o dinheiro estava na conta, se o dinheiro estava visível, e nós somos fiscalizadores, nós sabemos que o dinheiro estava visível, e não foi repassado,
por uma questão de uma certidão, e deixando as pessoas morrer à míngua, e deixou toda a responsabilidade em cima de uma fundação, em cima de um médico, em cima dos funcionários, com seu salário atrasado. Tinha pessoas passando fome. Funcionário da Fundação São Lucas, eu chorei lá em casa. Chorei porque trabalhei 5 anos ali. Tinha funcionário passando fome, vereador Marquinho. Eu estive várias vezes na fundação, porque é uma casa que atende dioturnamente 24 horas o povo, sem distinção de cor partidária. Cavalcante Júnior já foi atendido lá e outras pessoas mais. Agora, eu digo com todas as letras, sem medo de errar, podem me chamar para o Ministério Público local, Ministério Público estadual e Ministério Público federal, que eu mostrarei na Lei de Responsabilidade Fiscal o artigo e os parágrafos e os incisos que mostra a questão da omissão. A omissão é visível, é solar. Então, e a nossa Constituição, a nossa Carta Magna da República Federativa do Brasil, ela determina que é inviolável. Então nós não podemos jogar a responsabilidade em cima de uma instituição, porque tem um convênio e tem um contrato. Se você está com dinheiro e não paga. Por que foi que o juiz não questionou a certidão? Ele disse que automático aqui e mandou repassar no prazo de 72 horas. Se não passasse, era multa de 5 mil por dia. E a cada dia, quinto útil de cada mês. Não pode atrasar. Porque é um convênio. Pois não, vereador? Vereador, pois não. Só um minuto. A função, justamente, foi, inclusive, para ser dito aqui, que foi dado entrada na justiça para que o juiz aprovasse o repasse, justamente para isso. Isso foi o doutor Ivan Beck que sugeriu ao hospital que entrasse na justiça pedindo que o juiz autorizasse a ele fazer o repasse. Porque o juiz não vai ter nenhuma complicação de justiça para ele, mas para o Ivan Beck poderia ter dado. E outra coisa, na contratação da fundação, existe um termo que mesmo sem um repasse, ele teria que prestar o mesmo serviço durante 3 meses, sem nenhum problema administrativo, tanto para o prefeito como para o secretário. Então, eu acho que não ocorreu nenhum problema de improbidade aí. Isso é minha opinião também. Posso até ir mais além para ver e estudar melhor o caso. Mas não existe nenhum problema quanto a isso, porque na contratação fica claro que ela teria que prestar 3 meses de serviço se o repasse não fosse aplicado. Outra coisa, o Ivan Beck foi quem sugeriu, o doutor Ivan Beck sugeriu que a fundação entrasse na justiça como ela entrou, por orientação, inclusive, do secretário, para que o juiz pudesse fazer a ressalva e mandar ao secretário, como ele fez em menos de 72 horas, esse repasse. E eu digo mais, com 2 meses aqui na Câmara e um antes da Câmara na gestão passada, eu já vi muito problema. Inclusive passando fome de servidores que passou dezembro sem receber. Dezembro também não foi recebido. Os servidores estão aí passando necessidade ainda por conta desse dinheiro. Então são relevâncias as coisas que a gente pode trazer também. Muito obrigado. Pois não, vereador Jorge. O caso de improbidade é visível. Podem o vereador Jorge questionar, é um direito dele, fazer a defesa. Agora, se não tivesse o dinheiro, se o município não tivesse o dinheiro para repassar, ou então tivesse o Estado atrasado, ou a União, não repassasse aquele dinheiro que é justamente para poder prestar o serviço de urgência e emergência. Olha, entendo o que eu estou falando. Ele causou, o ato de improbidade é visível, porque se o gestor tivesse outro local, uma clínica
oferecendo esse serviço, ou regional, ou qualquer outro local. Mas não tinha. Então, o que foi que ele fez? Ele ficou com o dinheiro retido. A justiça decidiu. Por que a justiça decidiu? Porque o dinheiro estava lá e a justiça entendeu, o juiz entendeu que a vida... Então, ele usa a Constituição Federal. Ele usa a Constituição. É uma das provas maiores que causou improbidade. O fato do juiz ter determinado, no prazo de 72 horas, e que o dinheiro fosse repassado nesse prazo, e que a multa de R$5.000 diária, é mais uma prova que o prefeito Vanderlei Nogueira e o secretário, o doutor Ivan Berg, eles ocasionaram um retardamento, a omissão, um retardamento. Por que o retardamento? Porque na lei ela diz, o retardamento no papel, no seu ofício de prefeito, de gestor, ele não pode ocasionar isso no município. Então ele estava preocupado com a certidão e causou uma improbidade administrativa. Causou por quê? Pela omissão do retardamento desses valores. Vereador Giovanni, você... Pois não. No meu entender, causaria improbabilidade administrativa se o juiz determinasse uma coisa, determinasse um prazo e ele não instituísse, não fizesse, não cumprisse. E também, porque se na citação do juiz, se ele já gerou uma multa, se ele já enquadrou numa improbabilidade administrativa, ou ele disse que se não cumprisse, se enquadraria. E omissão, o hospital não chegou a fechar, e omissão seria do hospital e responsabilidade do governo de Morada Nova, se por acaso houvesse vítimas de casos graves e o hospital se omitisse a receber, a atender o paciente por falta da verba, por falta de outras coisas, no meu entender. E também, se tratando do seu artigo, que você disse que não estou eu aqui questionando artigo nenhum, mas tem outros também que se enquadram. Não existe só esse daí, existem outros artigos. Eu sei, estudei também os artigos constitucionais, que diz que todo mundo tem direito à vida e é inviolável. Mas também há outros que protegem, porque todos os artigos existe um contra-artigo, que também não é só, tanto existe um acusado como um acusador. Então, essa é a minha opinião e parabenizar você por ser um vereador tão atuante e defender tão bem o que você acredita. Estou aqui não defendendo partido, não defendendo cor, estou também defendendo o que eu entendo e o que eu acredito ser o certo. Obrigada. Muito bem, vereadora Jane. E só dizer aqui que como o artigo 5º da nossa Constituição, que ele é a carta magna, ela pela Constituição nós temos que obedecer, tanto a estadual como a municipal. Então, a questão do direito à vida, esse direito que é constitucional e que o juiz decidiu, por conta disso, eu já estou analisando todos os artigos e vou entrar com uma representação contra o senhor Vanderlei Nogueira e contra o secretário pela omissão, porque esses 3 meses que o contrato diz, mas ele colocou em jogo, ele colocou em risco, os 3 meses do contrato que diz que é para prestar conta ao povo, ele colocou em risco a vida das pessoas. Caro vereador, pois não. Caro vereador, eu queria que você me apontasse uma pessoa no município de Morada Nova, já que você afirma, com todas as letras, que é a omissão, que morreu por conta dessa palavra que você disse, que é a omissão. Eu quero que você aponte uma pessoa. Aí eu estarei de acordo com você. Obrigado. Não precisa apontar, ainda bem. Graças a Deus, vereador Arilton, que não morreu. Porque se morre, era pior. Não, Vossa Excelência já não pode, é 2 partes. Ainda bem que não morreu. Que se tivesse morrido, além da impropriedade, também ele ia também responder por crime também comum. Por quê? Porque
a responsabilidade era do Vanderlei Nogueira, ou seja, é dele. A saúde do município, o serviço de urgência e emergência, é do senhor prefeito Vanderlei Nogueira. O secretário municipal também poderá responder. Agora, argumentem eles as defesas. Eles vão ter advogado para isso. Eu quero um pedido de ordem, por favor. Pedido de ordem não pode ser negado. Vossa Excelência já pediu a parte. Vamos conceder, porque não tem nenhum problema. Pode uma parte por ordem da presidência. Pronto. De pé. Eu sei, caro colega vereador, ainda bem que não morreu, mas a forma de expressão que você basta dizer aí, parece que houve um tumulto tão grande na Morada Nova que o mundo todo ficou sabendo. Então é preciso analisar cada ponto. E se o prefeito errou, e se o secretário também foi omisso, eu estou aqui não para punir ninguém, porque a minha função não é essa, mas que seja olhado. Olhe também o que poderia vir a acontecer com o nosso caro secretário, por ser uma pessoa íntegra, direita, e não queria se prejudicar. Olhe também essa questão, porque às vezes a gente olha o contorno, se a lei assegura, a constitucional assegura, que é a vida em primeiro lugar, e deve ser mesmo isso aí, com toda certeza, mas tem que ver os outros pontos também. Não existe o primeiro ser o segundo, e não existe o acusado ser uma defesa. Então, é preciso que se veja também o outro lado, prejudicar o rapaz com todo o seu trabalho, o seu esforço, não podemos fazer isso também não. Obrigado. Eu entendo que Vossa Excelência, até entendo, que eu não estou aqui dizendo que eu não disse aqui que ele era uma pessoa que não era desleal, era o secretário, de maneira alguma. Eu não falei aqui que o secretário, a questão da dignidade dele, do moral, de nenhum momento. O que eu estou questionando aqui é a questão da ação, do ato, do que aconteceu. É um ato notório, realmente aconteceu. Agora, se Vossa Excelência não tem conhecimento da população gritando nas rádios, as pessoas chorando na fila do hospital, não morreu, graças a Deus que não morreu, mas poderia ter morrido. Bom, se morreu, as famílias têm que procurar o Ministério Público, ou então esta casa, uma parte, senhor. Então, na verdade, o que eu quero aqui dizer é que eu não queria estar aqui levantando essa questão aqui na tribuna, não. De maneira alguma. Tudo isso aqui poderia ter sido evitado se ele tivesse cumprido pelo menos o acordo de 5 meses. Se ele tivesse cumprido aquele acordo inicial, estaria aqui evitando agora. Deus está falando isso aqui. Mas o povo tem que ouvir, porque a voz do povo, nós somos a voz do povo. Nós temos que repassar aquilo que o povo realmente sentiu na pele. Se o vereador Arilton, ele tem condições de pagar uma consulta particular, e que nós temos, e que tem condições de pagar um plano, mas vereador Marquinhos, vereador Jorge, tem pessoas que não têm condições, não tem nem o que comer. E o que aí a mãe? A mãe é a Santa Casa de Morada Nova e a Fundação São Lucas. Porque, no mínimo, o cidadão, quando chegar em qualquer instituição que preste serviço de urgência e emergência, ele possa, pelo menos, ser atendido. Permita a paz, Vossa Excelência. Pois não. Esse problema que existe sobre a Fundação São Lucas, eu quero só adiantar que, quanto a Fátima Boato, nós sabemos que existe esse convênio, só é até 2016. Então é bom, já que a lei diz que é obrigação e dever, né, do gestor, seja ele quem for, cumprir com a saúde do município, é bom que ela reveja isso, para que nosso povo não venha sofrer como sofreu agora, para 2016 ou reativar o convênio, ou dar condições de outro local igual ou melhor. Eu estou dizendo isso, falta 3 anos ainda, para depois não vir dizer aqui que não houve tempo. Não teve tempo, foi em cima, o negócio agora não foi resolvido, não foi resolvido porque não tinha outro local, então é bom que siga, Jorge. Nós estamos dizendo isso, né? Para que isso aconteça, porque eu sei que em 2016 vai ser nova polêmica.
porque o convênio é até 2016, ou, se me salvo a memória, até julho, convém. Então é bom que o gestor já saiba como é que vai ser resolver o caso, para não trazer outra polêmica dessa para dentro e o povo não ser penalizado. Porque o que está em jogo aqui não é o grupo A, o grupo B, o grupo C. O que está em jogo aqui é a saúde e benefício ao povo, principalmente a pobreza moral nova. Obrigado, Marcelinho. Pois não, vereador Zé Cotó, só para me finalizar aqui, dizer ainda que os médicos, 8 médicos foram embora e toda a responsabilidade, toda a demanda de consulta que poderia ter sido feita nos PSF também superlotou o atendimento da Fundação São Lucas. Cheguei lá, tinha 10 horas da manhã, tinha atendido 150 pessoas. Não é cabível o médico de plantão. E renovar aqui, vereador Marquinhos, esse requerimento de número 11/2013. Esse requerimento está fazendo um mês hoje, que eu fiz aqui na tribuna. Fiz no dia 22 de fevereiro, onde eu pedi ao secretário da infraestrutura que ele mandasse pessoas para poder ver o calçamento da Vila Zé Gomes na Vazante, aonde a chuva já passou por lá, que era um córrego, e cedeu, o terreno cedeu, e lá caiu duas pedras, aquela pedra que sustenta o meu fio, né? E aí, até hoje, ninguém chegou lá, ninguém foi lá, vereador Marquinhos. E eu estou aqui querendo renovar novamente o mesmo ofício, 30 dias, um mês. Ok, vereador Giovanni. É o requerimento solicitando, número 11. Vamos reencaminhar o requerimento. É o mesmo requerimento, o mesmo teor, só reencaminhar o requerimento.